Bom dia, muito obrigado e agradeço mais este convite da COFACE para estar nesta conferência. Vou, de facto, procurar falar um pouco sobre o enquadramento global, a economia global e procurando salientar também os vários riscos que enfrentamos. O Dr. Pedro Ferraz da Costa referiu que a economia portuguesa, neste caminho que terá que fazer nos próximos anos, enfrenta um ambiente externo mais desfavorável do que aquele que existia em anteriores períodos de ajustamento. Isso é totalmente verdade, quer a nível conjuntural, quer a nível estrutural. Eu vou-me debruçar mais sobre os aspectos conjunturais, mas a nível estrutural, obviamente, e para além da questão da impossibilidade de desvalorização cambial, Portugal também tem enfrentado nestes últimos anos chamamos assim, a concorrência de economias, quer a leste europeu, quer na Ásia emergente, sobretudo, com uma especialização produtiva exportadora muito próxima da economia portuguesa e com outro tipo de vantagens que Portugal perdeu entretanto. Vou-me centrar nas questões conjunturais agora. E aquilo que podemos dizer, enfim, procurando resumir em duas, três ideias, aquilo que esperamos para a conjuntura externa. Primeira ideia, apesar de tudo, esperamos de facto que o futuro próximo seja melhor do que o passado mais recente. Aquilo que temos assistido é a divulgação repetida de indicadores que de alguma forma consolidam um cenário de algum crescimento um pouco mais forte, embora um crescimento um pouco mais forte, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja também na Ásia. Enfim, nos Estados Unidos e zona euro, claramente numa trajetória de alguma recuperação do crescimento, o Reino Unido também. Na China, mais um cenário de estabilização do crescimento, e falarei disso um pouco mais à frente. De onde aparece esta expectativa de um crescimento um pouco mais forte? Diversos fatores, e logo à partida a perspectiva de que, e sobretudo nos Estados Unidos e zona euro, a política orçamental no seu conjunto será menos restritiva do que tem sido, seguramente no próximo ano, comparando com este ano. Temos também o benefício da passagem do tempo, que é uma variável importante nestas circunstâncias, que tem permitido progressos no ajustamento de situação financeira, no ajustamento de balanço dos agentes económicos, quer das famílias, quer das empresas também, quer dos bancos, por exemplo, aqui ilustrando devidamente as famílias nos Estados Unidos, seguiu já um ajustamento importante desde o início desta crise financeira global. Os bancos, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, e aqui, enfim, apenas uma amostra, ilustrando como a amostra dos maiores bancos também, fizeram ao longo dos últimos anos um esforço de ajustamento importante, reforçando a sua solvabilidade, também seguindo um processo de desalavancagem importante e, no fundo, ajustando-se a uma nova realidade, mas esperemos que também ganhando outra força para poder voltar, de alguma forma, a um financiamento mais normal da atividade económica que tem estado ausente nos últimos tempos. Aliás, essa é uma das características mais evidentes desta crise dos últimos anos e que perdura ainda na zona euro, essa ausência de fluxos normais de financiamento da atividade económica. Aquilo que os lending surveys, os inquéritos ao mercado de crédito, quer nos Estados Unidos, quer na zona euro, mas sobretudo, enfim, mais depressa nos Estados Unidos, porque a economia americana tipicamente faz estes ajustamentos de uma forma mais rápida. Nos Estados Unidos, enfim, este gráfico aqui do lado direito em baixo descreve esses resultados dos inquéritos ao mercado de crédito e a leitura é esta: qualquer valor acima de 0 significa que os bancos se tornaram mais restritivos na concessão de crédito, abaixo significa que estão menos restritivos na concessão de crédito. Nos Estados Unidos, esse relaxamento dos critérios de concessão de crédito já acontece há algum tempo e daí também a maior rapidez, apesar de todos os problemas que a economia americana ainda enfrenta
já temos visto também algum retorno de financiamento da atividade económica e na zona euro não está de todo normalizada ainda, apesar de alguns progressos, mas ao fim de um período prolongado de maior restritividade, quanto muito poderemos falar agora de alguma estabilização destes critérios, mas em níveis de maior restritividade. Mas, enfim, em todo o caso, este conjunto de fatores, quer ao nível da política orçamental, quer ao nível dos ajustamentos de balanço dos agentes económicos, permitem, e alguma expectativa de normalização das condições de financiamento, sustentam este quadro de alguma recuperação do crescimento. Uma segunda ideia que penso fundamental a marcar a conjuntura económica e que acredito que se manterá também ao longo do próximo ano, é a ideia de que a atividade económica continuará a ser caracterizada, enfim, a conjuntura económica continuará a ser caracterizada pela provisão de uma liquidez muito ampla por parte dos principais bancos centrais. Manutenção de juros extremamente baixos e esforços de injeção de liquidez no sistema, penso que se manterão. Isso tem, de alguma forma, também sustentado muito uma maior propensão ao risco, uma maior procura de rendibilidade nos mercados financeiros, e sendo este tipo de políticas, em minha opinião, esse tipo de políticas foi necessário, claramente, e acredito que continua a ser necessário, na verdade ele levanta um risco, e eu diria que é um dos principais riscos que enfrentamos no futuro próximo, que é precisamente a de cairmos mais uma vez numa situação em que se criam incentivos para, de alguma forma, alguma tomada excessiva de riscos, onde se distorcem preços de ativos financeiros e, portanto, onde se incentiva também, de alguma forma, alguma má afetação de recursos. É um risco. No balanço dos riscos, eu volto a dizer, acredito que, esta é uma discussão, poderíamos ter aqui um dia inteiro, sem chegar a uma conclusão, com opiniões contrárias, mas no balanço dos riscos penso que os bancos centrais têm feito bem em seguir este tipo de políticas. Mas a retirada, uma normalização deste tipo de políticas extremamente expansionista, que terá que ser feita sob pena de voltarmos a correr o risco de vivermos uma situação como a que vivemos em 2007, 2008, a retirada destes estímulos é um dos fatores de risco que claramente a economia mundial enfrenta nos próximos tempos. É um processo que terá que ser feito de uma forma muito cautelosa. Acredito que no decurso de 2014, se não já no final de 2013, mas provavelmente mais no decurso de 2014, veremos os Estados Unidos começarem esse processo de alguma retirada desta política chamada quantitative easing, de injeção de liquidez com metas quantitativas no sistema. Eu vou referir já de seguida porque é que isso é, obviamente, um risco, mas nós temos visto nas últimas semanas claramente sinais de extrema sensibilidade, quer dos mercados financeiros, quer da confiança dos agentes económicos, à ideia de retirada destes estímulos por parte da economia americana. Na zona euro, e nós tivemos nestes últimos dias, na semana passada, uma decisão do Banco Central Europeu de voltar a baixar as taxas de juros de referência, e a principal taxa de juros de referência para 0,25%. Na verdade, um risco que enfrentamos, e isto mostra bem a situação complicada que enfrentamos. Eu referi um risco de mantermos políticas monetárias demasiado expansionistas durante demasiado tempo, embora elas sejam necessárias. Ou seja, do outro lado, temos de facto essa necessidade e temos outros riscos se não seguirmos essas políticas. E no caso da zona euro, um risco que eu chamaria a atenção e que é particularmente relevante para uma economia como a portuguesa, que está a enfrentar uma situação, obviamente, de níveis de endividamento extremamente elevados e a querer ajustar esses níveis de endividamento,
um risco óbvio aqui é um risco de descida excessiva de inflação ou até um risco de deflação, embora, enfim, se formos rigorosos definindo deflação como uma queda generalizada e sustentada no tempo dos preços, não é de facto isso que esperamos. Mas esse risco está lá, de alguma forma. Claramente o risco de termos uma inflação demasiado baixa existe, estamos a vivê-lo. A inflação na zona euro caiu muito abaixo do esperado nos últimos meses, claramente abaixo de 1%, e se enfim, equilibrarmos, compararmos os riscos de inflação destes a mais com o risco de inflação regressar àquilo que é a definição de estabilidade de preços do BCE, uma inflação inferior, mas próxima de 2%, então claramente temos um risco muito maior da inflação descer mais. Isto significa que, apesar dos juros de referência estarem próximos de zero, apesar do Banco Central Europeu dizer que responde a toda a procura de liquidez que os bancos necessitem, o Banco Central Europeu muito provavelmente terá que fazer mais ainda no decurso do próximo ano. Aquilo que nós vemos no conjunto da zona euro ainda é a queda do crédito, em particular do crédito às empresas. Aquilo que nós vemos ainda são os sinais da tal fragmentação financeira da zona euro, que dentro de uma União Monetária não faz sentido existir, um grau tão grande de divergência entre condições de financiamento dentro da mesma zona monetária, e continuamos, apesar de algumas melhorias nos últimos meses, mas continuamos a ver claramente essa divergência e essa fragmentação, e vemos algo que é interessante: o Banco Central Europeu tem injetado liquidez, é verdade, mas por outro lado também retira por outra, enfim, no fundo abre a porta para a liquidez, mas depois retira por outra janela. Em todo o caso, todo este esforço de resposta à liquidez de quem precisa não se tem traduzido numa circulação normal dessa liquidez. Uma coisa é aumentar a quantidade de liquidez disponível, outra coisa é fazer com que essa liquidez circule e se transforme em investimento ou em consumo. Eu gosto de apresentar este gráfico aqui, que ele mostra uma medida da velocidade de circulação da moeda em torno da sua tendência, e este gráfico mostra como essa velocidade se relaciona também com a evolução do ciclo da atividade económica. E nós temos estado, de facto, numa conjuntura de baixa velocidade de circulação da moeda, ou seja, isto é uma função de quê? Baixa propensão ao risco, baixa propensão ao crédito e ao financiamento, baixa propensão à despesa e, em particular, ao investimento ainda. Sem resolvermos esta situação, de facto, a zona euro dificilmente conseguirá crescer bastante. E a nossa perspectiva, enfim, tínhamos ali título meramente indicativo de um crescimento próximo de 1% no próximo ano, portanto, é melhor claramente do que uma contração do PIB. Nos Estados Unidos também esperamos crescimento mais forte no próximo ano, mas reparem que em qualquer dos casos estamos a falar de crescimentos que são relativamente baixos, são crescimentos relativamente baixos. E com o crescimento de 1%, de facto, este risco de desinflação na zona euro mantém-se. O Banco Central Europeu está a chegar a uma situação em que tem poucos instrumentos a mais disponíveis e teria seriamente que considerar algo que outros bancos centrais fizeram, que é a tal política de quantitative easing, ou seja, de definição de metas mais quantitativas para a injeção de liquidez em função de também objetivos mais agressivos ao nível da inflação, e vimos como também já como um pouco mais de inflação seria importante nesta altura. E, portanto, acredito que este é um risco e acredito que veremos mais ações do Banco Central Europeu ao longo dos próximos meses. É evidente que progressos mais estruturais na zona euro, ao nível daquilo que se tem falado muito da construção da União Bancária, etc., são fundamentais. É uma discussão que não cabe aqui, mas sabemos que a zona euro, tal como existe, enquanto União Monetária, tem alguns defeitos de concepção.
E precisamos, de facto, de, no fundo, emendar esses erros de construção, tornar a União Monetária um pouco mais perfeita enquanto União Monetária. Isso é fundamental para evitar a tal fragmentação financeira. Nós temos aqui alguns passos que serão dados: o mecanismo comum de supervisão, o mecanismo comum de resolução de crises bancárias, são aspectos que estão em construção. Outros aspectos mais à frente, como o Fundo Comum de Garantia de Depósitos, não acredito que chegue tão cedo, num futuro visível. Ao longo de 2014, teremos um passo prévio a este mecanismo comum de supervisão bancária, que será a Asset Quality Review aos bancos. O Banco Central Europeu irá fazer uma avaliação da situação financeira dos bancos. É aquilo que, mesmo contactos que temos com investidores e analistas que olham para a zona euro e olham para economias como Portugal, há um compasso de espera que está a ser feito em função de alguma incerteza sobre os resultados desta avaliação aos bancos, porque infelizmente teremos os resultados apenas em outubro de 2014, portanto poderemos estar aqui vários meses na perspectiva de, ou com esta incerteza de saber, será que vai surgir aqui algum problema no banco A, no banco B, e como é que será resolvido. E queria chamar a atenção de algo muito importante. Estas opiniões que eu recebo, elas não se centram, estas preocupações, não se centram em Portugal ou em Espanha, por exemplo. O potencial de incertezas sobre o potencial de surpresas que pode surgir desta avaliação está mais para norte na Europa e não tanto para Portugal ou Espanha, porque Portugal e Espanha também têm sido países que, com os seus programas, enfim, em Espanha mais centrado nos bancos, em Portugal mais genérico, mas também centrado nos bancos, têm sido, os respectivos sistemas bancários, sujeitos a um escrutínio bastante mais intenso ao longo dos últimos anos, dos últimos 2 anos. E, portanto, o potencial de incerteza ou surpresas é claramente menor em Portugal e Espanha do que é noutras economias da Europa. Só uma palavra muito rápida em relação às economias emergentes. Obviamente, tenho 3 minutos. Falar de economias emergentes é impossível. Não há economias emergentes, há economias emergentes, mas dentro deste bolo das economias emergentes há situações muito distintas. Só queria chamar aqui a atenção de 2 pontos. A economia da China está num processo de algum esforço também de reforma estrutural do seu padrão de crescimento, e isso significa que teremos que contar com, tendencialmente, crescimentos mais baixos, mas também, eventualmente, mais sustentáveis, claramente. Mas isso tem algum impacto no imediato que se sente na procura dirigida a outras economias. Portanto, China com menos procura dirigida ao resto da economia. E depois temos outra situação que é importante. Eu referi há pouco que um dos riscos que enfrentamos é a necessidade dos Estados Unidos começarem a atenuar gradualmente a sua política extremamente agressiva do ponto de vista da política monetária. É uma ideia muito importante. A política monetária dos Estados Unidos vai continuar a ser expansionista, mas vai ser gradualmente menos expansionista. Aquilo que os últimos meses, sempre que a Reserva Federal Americana dá um sinal de avançar neste processo, aquilo que temos assistido é uma reação extremamente forte nos mercados financeiros, em particular afetando algumas economias emergentes com maiores desequilíbrios macroeconómicos, quer ao nível das contas externas, quer ao nível da inflação, por exemplo, porque são também economias, muitas delas, que têm vivido nos últimos anos, enfim, muito à custa de também uma liquidez muito ampla, muito disponível, muito barata, e terão que se ajustar a isso. Portanto, economias, e nós temos visto nas reações, por exemplo, no Brasil, na Índia, até na Indonésia também, vemos aquele gráfico ali em cima, muita volatilidade das taxas de câmbio destas economias. Sempre que temos a Reserva Federal Americana a anunciar, se calhar vamos começar a tirar os estímulos, temos uma forte queda de apreciação destas divisas. A Reserva Federal recua um pouco, apreciam-se as divisas. No final vamos outra vez, caem as divisas. Portanto, muita volatilidade e alguma vulnerabilidade de economias emergentes, sobretudo com mais
dependência e mais desequilíbrios externos e que no passado recente viveram mais dependentes desta liquidez mais barata, poderão também passar por algum problema que é depois acentuado de alguma forma naquelas economias que, por exemplo, exportam mais para a China, também vão, muito provavelmente, sofrer aqui uma pressão em baixa do seu crescimento. E terminava com, enfim, um apanhado das principais ideias, se calhar, fazendo um balanço do que disse, os aspectos negativos, se calhar, sobrepuseram-se aos positivos, mas não queria deixar de salientar a ideia de que acredito que estamos melhor agora do que estávamos há 1 ano e há 2 anos. Como disse, a passagem do tempo, o progresso nos ajustamentos da situação financeira dos agentes económicos permitem esperar alguma recuperação da atividade económica. Na ausência de pressões inflacionistas ou até na presença de alguns riscos excessivos de desinflação, vamos continuar a ver políticas extraordinariamente expansionistas, mas isso em si mesmo, embora necessário, também levanta aqui alguns riscos e portanto, a ter em atenção. E, sobretudo, os riscos de estarmos a entrar gradualmente numa conjuntura de tomada excessiva de riscos também. Aquilo que temos sentido também, enfim, em contactos, mais uma vez, com investidores, nos últimos tempos, nota-se claramente uma maior abertura, uma maior disponibilidade dos investidores para uma exposição às economias da periferia da zona euro. A economia portuguesa poderá eventualmente beneficiar dessa maior disponibilidade dos investidores, mas obviamente temos aqui um conjunto de obstáculos e ainda dificuldades importantes. Mas é verdade que, na visão dos investidores em geral, e quem nos olha, quer dentro da Europa, mas fora da Europa também, há a percepção de uma diminuição dos riscos sistémicos na zona euro, uma maior abertura dos investidores, mas obviamente ainda com muito trabalho por fazer. E, enfim, terminava só aqui com um apanhado de um survey sobre principais fatores de risco, e aqui olhamos para os últimos meses, julho, agosto, setembro e outubro, e, enfim, não se consegue ver muito bem, eu vou procurar, enfim, ajudar a ler estes gráficos, mas eles mostram muito como, num espaço tão curto de tempo, aquilo que é a avaliação dos principais riscos muda completamente. Nós passámos de uma conjuntura em julho, agosto, onde os riscos associados a um hard landing da China, ou os riscos associados à crise de dívida soberana da zona euro estavam no top, para uma situação intermédia onde tínhamos riscos geopolíticos com a questão da Síria perto do top, e mais recentemente a crise de dívida da zona euro já passou para um risco que não está lá em cima, e o que está em cima é precisamente o risco associado ao maior restritividade da política económica nos Estados Unidos. Portanto, só para dar a ideia desta volatilidade também na percepção dos riscos, e isso em si mesmo também é uma marca para o próximo ano para a economia mundial. Muito obrigado pela vossa atenção.